Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Antes de a gente estar começando com o vídeo, eu gostaria de explicar algumas coisas. Esse vídeo terá spoilers, né, obviamente, já que é contando a história do protagonista de Nier Replicante. Não vai ter tanto spoiler, porque eu vou estar pulando algumas partes, vou estar falando de algumas partes mais específicas. Então vai ter bastante coisa que eu vou acabar não citando aqui, até porque o foco vai ser no protagonista principal. Então acontece muitas outras coisas, né, com alguns personagens que a gente conhece durante o jogo, mas o foco vai ser na história principal do jogo, que é focada no protagonista. Então, se você quiser jogar o jogo ainda, porém não quer tomar nenhum spoiler, né, quer tomar zero spoilers, então eu não recomendo você assistir esse vídeo. Mas caso você não ligue de tomar alguns spoilers, né, já aí jogar o jogo futuramente quando você for jogar, já sabendo de algumas coisas que vão acabar acontecendo, então fique ciente que esse vídeo tem bastante spoilers. Mas imagino que não seja nada que vai estragar 100% a sua experiência do jogo, né? E mais uma coisa também, eu vou estar contando a história de Nier Replicante, a versão que a gente tem na Steam, que é uma versão remaster do jogo original de 2010. Porque esse jogo tem 4 versões no total, que são a versão Nier, tem o Nier Gestalt, o Nier Replicante, a versão de 2010 no caso, e o Nier Replicante que é a de 2021, que é a que a gente tem na Steam atualmente. E é essa que eu vou estar contando, já que é a mais recente e a que eu joguei também. Então se acabar tendo alguma coisa diferente, alguma coisa que eu estiver contando de uma forma diferente, né, se você jogou alguma versão anterior do jogo, essas versões mais antigas no caso, e não bater com o que eu tô falando, é por conta que eu realmente estou falando dessa versão mais recente. E também para evitar confusão, eu vou estar chamando o protagonista de Nier. Já que é o nome default, né, vamos estar falando assim, já que a gente consegue estar botando o nome do protagonista, né, logo no início do jogo. Então, como nome default, vamos estar chamando ele de Nier, já que a Wiki, normalmente a comunidade chama ele de Nier, então acaba ficando mais fácil, né? Então é isso, só esses avisos aqui rápidos, então vamos para o vídeo. Hoje, vou estar contando a história de Nier, o herói que destruiu o mundo. Vamos começar pelo prólogo da história. Logo no prólogo da história é revelado pra gente que a gente tá no verão de 2053. E por mais que esteja verão, por algum motivo tá nevando bastante, né? Essa neve tem um significado que eu vou estar deixando pra falar lá no final do vídeo junto com as outras coisas, tá? Então vai segurando aí, vai acumulando informação que no final você vai ter suas respostas. Mas então é apresentado pra gente Nier, que é o protagonista do jogo, e a sua irmã Yona. Os dois parecem meio que estar fugindo de alguma coisa, né? E a gente percebe que cada um próximo a eles tem um grimório, que à primeira vista parece ser idênticos, né? O que eu particularmente imagino que seja, né? Não é muito explorado esse segundo grimório, vamos falar assim, mas é basicamente um grimório idêntico ali que os dois têm. E logo é revelado pra gente do que eles estavam fugindo, né? São basicamente os Shades. Os Shades são basicamente uns seres que são umas sombras, né? Eles são bem altos e dependendo também eles podem ser baixinhos. E também tem outras formas, né? Que a gente acaba encontrando durante o jogo. Mas então a gente tem um combate, né? E durante esse combate a gente meio que acaba aceitando um trato, né? Que esse tal Grimório estava querendo fazer com o Nier. A gente acaba aceitando para acabar tendo mais poder, né? Para estar derrotando esses Shades. E com isso a gente libera algumas magias, né? Para estar jogando ali logo no início. Mas bom, depois do combate, né? O Nier volta para dentro do supermercado que eles estavam e vai direto verificar sua irmã, né? Que ela apresenta estar com umas manchas negras, né? No corpo, umas letras negras. E foi consequência de ela também ter aceitado o contrato com o livro. Justamente porque ela queria estar ajudando o irmão em batalha, né? Mas logo após isso, acaba o tutorial, né, e o prólogo do jogo, então a gente já vai pro meio da história. Bom, começando na primeira parte do jogo, a gente começa logo na casa, né, do Nier,
em um dia normal, né, em uma vila meio medieval, coisa que não mescla muito com o que a gente viu no prólogo, mas também é revelado pra gente que a gente tá 1412 anos no futuro, após os acontecimentos ali, né, do prólogo, o que é bastante coisa, né, e a gente meio que estranha, já que os personagens parecem não ter envelhecido. Mais especificamente, a gente tá em 3465, né, se for seguir a cronologia do tempo que é dito pra gente ali no prólogo do jogo. E bom, o Nier parece estar fazendo algo cotidiano, né, cuidando da irmã, conversando com ela e tal, mas logo após eles conversarem, né, a gente percebe que a irmã do protagonista tá com as mesmas marcas que ela tava ali na versão do prólogo, né, e essa doença é chamada de Black Scrawl. Depois eu explico melhor o porquê essa doença acontece lá pro final do vídeo, como eu já falei. Então o Nier faz, né, o que ele faz no cotidiano dele, vai na biblioteca pegar uma missão com um NPC chamado Popola. A Popola ela é bem importante, tá, pra lore do jogo, então memorize o nome dela aí. A gente também tem a irmã dela, né, que é a Dévola, porém a gente não conhece ela por enquanto. Por enquanto a gente só conhece a Popola mesmo. E após alguns dias, né, que a gente vai seguir nesse loop de pegar a missão com a Popola, faz missão, volta pra casa. Acontece que um dia, quando a gente volta pra casa, a Iona não está mais em casa e a gente meio que tem que sair atrás dela, né? Com isso, a gente vai parar em uma parte do jogo que é basicamente uma cidade em ruína, uma cidade moderna, né, pra ser mais específica. E basicamente a Iona tá lá nessa cidade, né? A gente acaba encontrando ela meio que em um estado dormente / desmaiada, em um local protegido por 2 guardas, né, 2 armaduras gigantes, que a gente nunca tinha visto até então, né, algo assim no jogo. E atrás deles está uma barreira mágica, né, e após essa barreira tá a Iona meio que deitada assim, meio que em um altar, entre aspas. E no meio dessa barreira tem um grimório, né, bem parecido com o que a gente viu no início do jogo. Mas então o protagonista tenta, né, abrir a barreira, ele ataca a barreira de todas as formas possíveis, aparece shades, né, versões pequenas dos shades para atrapalhar ele. Durante essa tentativa, nessas tentativas de estar quebrando a barreira, o Nier acaba acordando, né, esse Grimório que estava no meio da barreira, e ele se revela ser Grimoire Ways, né, que é um livro falante que tem grande conhecimento em magia. Então eles acabam, né, meio que juntando forças, quebrando a barreira, destruindo as 2 armaduras gigantes que estavam ali protegendo, e consegue estar salvando Iona, né. Ao voltar para a vila, o Nier apresenta o Grimoire Ways para Dévola e Popola, então elas contam algo muito importante neste ponto do jogo, que é sobre os tais versos selados, que segundo a lenda, diz que esses versos podem curar qualquer doença. Então o Nier, né, logo pensa em pegar esses versos para estar curando a sua irmã. Então após Nier tirar, né, suas conclusões, ele e o Ways começam sua jornada para pegar esses 8 versos selados, né? São 8 no total, com o objetivo de estar curando Iona. No meio, né, desse vai e volta de missões para pegar os 8 versos selados, a gente acaba conhecendo Kainé, que é uma personagem de boca suja e que usa pouca roupa. Eu citei isso porque o jogo quer que você preste bastante atenção nisso, tá? Que ela usa pouca roupa e que ela tem a boca suja. Se é que você me entende, né? Ela fala muito palavrão. Isso também tem lore, tá? Porém eu não vou estar abordando aqui nesse vídeo. Talvez futuramente... Esse barulho foi a cadeira, tá? Não sei se saiu no microfone, mas foi a cadeira. Eu juro que foi a cadeira. Mas basicamente essa personagem tem lore, tá? Então eu não vou estar falando aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Talvez eu faça futuramente em outro vídeo sobre a lore dela, que é uma lore bem interessante, tá? E também a gente acaba conhecendo Emil, que é um jovem que mora em uma mansão afastada da vila do Nier, né, no caso, e que ele usa uma venda por conta de uma maldição e se ele, para tudo que ele olha, ele acaba transformando em pedra, não importa o que seja. Então ele acaba usando essa venda para não estar prejudicando os outros. Após acontecer algumas coisas, né, entre esses 3, eles acabam virando um grupo e se ajudando, né. Após mais algum tempo, o Nier volta para a vila, né, após ter terminado uma missão, e ele encontra Emil machucado logo na entrada da vila. E ele avisa que tá chegando uma onda de shades, que logo chegam na vila, né, e começam um ataque em massa.
E o mais engraçado é que uma simples criança como o Nier consegue dar conta dos shades menores, né? Mas o maior ele não consegue, né? Vamos descobrir agora o que vai acontecer. Acaba chegando um shade gigantesco na vila e não importa o quanto o Nier bata nele, ele vai acabar se regenerando, né? E fingir como se nada tivesse acontecido. A Kaine chega, né, para ajudar durante esse embate, porém igualmente não surte nenhum efeito. Daí essa luta acaba se estendendo até a biblioteca, né? E lá a gente conhece um ser chamado Shadow Lord, que acaba raptando Yona. E acabamos descobrindo que existem mais grimórios além do Grimoire Ace. Inclusive, a gente encontra outro grimório além do Grimoire Ace e o do início lá, né, do jogo, que é o Grimoire Rubrum. Porém, não tem muita coisa sobre ele, aparentemente. Tem uma coisa ou outra. Não nesse jogo especificamente, tá alguma coisa mais de fora, mas tem sim, tá algumas coisas sobre esse Grimoire aparentemente. Não é muita coisa, mas tipo, é umas curiosidades ali, vamos falar assim. E a gente também percebe que esse Grimoire que tá com o Shadow Lord é idêntico ao Grimoire que a gente viu no início do jogo. E também esse Shadow Lord tem a mesma aparência do Nier, né, que a gente conhece. Daí então o Shadow Lord rouba, né, a Yona, né, rapta a Yona. E a conclusão da luta contra o Shade Gigante é que a única alternativa de vencê-lo por enquanto seria prendendo ele. E a Kaine tem a brilhante ideia de prender ele no porão da biblioteca, né, da vila, e ela pede por Emil tirar a venda e petrificar ela segurando a porta. Genial, né? Genial. Bom, já chegando na segunda parte, após 5 anos, né, desses acontecimentos, Emil faz um convite para Nier e o Ace ir até a sua mansão, né? Ele acredita que pode desfazer a petrificação de Kaine e o segredo pode estar no subterrâneo da sua mansão. A gente vai, né? Aceita o convite, vai na mansão dele e lá no subterrâneo Emil encontra sua irmã e se funde a ela, virando um ser esquelético e, por sinal, é basicamente esse ser que tá na capa do canal, tá? Eu fiz o canal baseado num personagem de um jogo mesmo. É porque eu gosto, cara. Algum dia eu troco, sei lá. Por enquanto deixa assim o bichinho. Mas bom, ele vira um ser esquelético, né? Ele cura a sua maldição, né? Porém, em troca de virar um ser esquelético, ele acaba obtendo um grande poder e conhecimento em magia. Depois disso, os três voltam para a vila do Nier para remover a petrificação de Kaine e vencer o Shade de uma vez por todas. Nier e os outros descobrem que para salvar Yona, eles deverão obter 5 partes de uma chave para acessar o castelo do Shadow Lord, que inclusive fica naquela parte lá do mapa que é uma cidade em ruína. Após obter as 5 partes dessa chave, eles entram no castelo do Shadow Lord e acabam encontrando Devola e Popola, que tentam os impedir de resgatar Yona. Durante a luta, Devola e Popola revelam que na verdade são 2 androides criadas para supervisionar um projeto chamado Projeto Gestalt, um projeto criado para remover a alma do corpo, e revela que na verdade o nosso grupo de protagonistas nem sequer são humanos e não passam de cascas vazias. Mas pro final eu vou explicar o que é esse Projeto Gestalt, tá? Eu vou juntar tudo isso, né, como eu já falei, vou juntar todas essas questões aí para estar explicando no final do vídeo. No final da luta, Devola acaba morta, né, pelo nosso protagonista, e Popola, enfurecida, tenta se autodestruir para acabar com tudo de uma vez. Mas Emil se sacrifica para salvar o grupo. Ele acaba ficando para trás enquanto usa sua magia para afastar o resto do grupo, né, para longe. Após a luta, Nier e Kaine derrotam mais alguns Shades até chegar na sala onde o Shadow Lord se encontra junto de Yona. O Shadow Lord enfrenta Nier e Kaine e no final descobrimos que tinha alguma entidade dentro do corpo de Yona. A entidade sai de dentro do corpo da Yona que acaba encerrando a sua própria vida. E isso enfurece o Shadow Lord, que eventualmente ele acaba sendo derrotado, né? E bom, a partir desse momento, o final do jogo depende do que você escolher e de que final você está fazendo. Porque o jogo tem mais de um final, você vai ter que zerar o jogo mais de uma vez se você quiser fazer ele completo. Se eu não estiver errado, são 3 ou são 4 finais, não vou estar lembrando certinho a quantidade agora. Mas basicamente,
Um dos finais você tem que basicamente apagar o seu save, tá? Então fica aí em mente isso aí. Mas é só você jogar tudo de novo que você acaba conseguindo recuperar o seu save, tá? Então pode ficar tranquilo, você não vai perder o seu save para sempre. Mas agora vamos para a conclusão da história. Bom, vamos falar aqui em ordem, tá? Não exatamente na ordem que eu expliquei, né? Na ordem que foi citado durante a história, mas sim em ordem para fazer sentido para vocês entenderem o final. No final, uma coisa que eu não falei desde o início do vídeo é o porquê que eu botei o título do vídeo, né, dizendo que o Nier é o herói que destruiu o mundo. Agora nesse final vocês vão entender qual o motivo desse título. Bom, vamos começar pelo Projeto Gestalt, que é basicamente o core, é o centro principal dos acontecimentos dessa história, né, desse jogo. O Projeto Gestalt é basicamente um projeto que consistia em tirar a alma do corpo, por conta de uma certa doença chamada White Chlorination Syndrome. Não sei se eu falei o nome certo, tá? Mas basicamente essa doença transformava todas as células do corpo do indivíduo em sal. E a única forma que descobriram de estar revertendo, entre aspas, né, tá meio que se livrando dessa doença seria tirando a alma do corpo. A única coisa que essa doença não corrompia era apenas a alma. Então, utilizando magia, os seres humanos conseguiram tirar a alma de seus corpos. Inclusive, tá, vou falar aqui rapidinho, essa doença, ela vem também de outro jogo, tá? Tem mais lore por trás ainda dessa doença, porém eu não vou contar aqui pro vídeo não ficar gigantesco. Mas daí que entram os Shades. Quem são os Shades na história? Os Shades são basicamente essas almas que foram retiradas dos corpos e que acabaram não tendo um corpo, né, para si próprio, um corpo duplicado, vamos falar assim. Porque quando a alma é tirada do corpo, né, a alma é removida do corpo doente, é criado um replicante. E daí que vem o nome do jogo, Nier Replicante. Justamente porque tanto o Kainé, o Nier, o Emil também, pelo menos quando ele tá na forma normal dele, normal entre aspas, né, humano, vamos falar assim. Todos esses, né, todos os humanos, entre aspas, que a gente encontra durante o jogo, todos eles são replicantes. Os únicos que não são a Dévola e a Popola. E na verdade elas são androides justamente criadas para supervisionar esse projeto. Em segredo, né, claro. Cada vila é dita que tem um par, né, de Dévola e Popola. Também tem motivo do porquê é um par de androides e não apenas um, porém eu não vou estar falando nesse vídeo aqui. Então basicamente existe vários pares de Dévola e Popola espalhados pelo mundo justamente para estarem supervisionando esse projeto. Então basicamente, né, essas almas eram removidas do corpo doente para futuramente serem juntas novamente no corpo duplicado, né, no corpo replicado. Inclusive, né, esse corpo, né, como já dá para perceber obviamente, eles conseguiam viver também, né, tipo, ter uma vida normal, conversar, como se fosse um ser humano mesmo, enquanto a alma do indivíduo estava sendo preservada. Inclusive, a neve no início do jogo não é neve, é justamente sal, que foi evaporada, não é a palavra certa que eu quero, mas basicamente toda aquela neve é justamente sal dos corpos das pessoas que acabaram virando sal, né? Durante essa tal pandemia, que transformou as pessoas em estátuas de sal, né? Inclusive, mais um tópico aqui é que no final da Kainer, porque a gente acaba meio que jogando, entre aspas, com a visão da Kainer, a gente escuta as sombras falando, né? Elas nunca quiseram lutar, elas não queriam lutar. Elas simplesmente queriam viver normalmente, né? Só que meio que os replicantes acabaram vendo elas, né, como inimigos. Tem motivo também por conta disso, eu não vou falar muito sobre, porque senão o vídeo vai ficar muito grande também. Mas tem motivo também dessa guerra que existe entre os Gestalt, né, que são os Shades, e os replicantes. Então a gente vê, né, meio que eles falando para deixar eles em paz e tal. Porém, durante a primeira gameplay a gente não entende o que eles falam, né, porque eles meio que falam como se fosse tipo um gorgorejo. Então a gente não entende nada que eles falam.
Porém a Kaine, né, por conta de certos motivos, ela consegue entender os Shades. Então a gente meio que consegue, pela visão dela, né, a gente consegue entender o que os Shades estão falando. Inclusive, né, nesse mesmo final da Kaine, a gente consegue ver o final dos bosses, né, dos bosses Rock, Wendy, P-33, Khalil e Louise. O da Louise é o mais emocionante, na minha opinião. Inclusive o P-33, que é um robô, e o Khalil, eles têm um passado junto, no caso. Eles são basicamente dois bosses em um, se é que eu posso chamar assim. E basicamente, daí você me pergunta, tá, mas como queria ocorrer essa junção das almas, né, dos Gestalts, com os corpos duplicados, né? Daí que entra o Grimório Ace e o Grimório Noir. Que no caso o Grimório Noir é o que o Shadow Lord tinha. É dito, né, durante a luta ali com aquele Shade gigante que chega na vila do Nier, o Noir acaba falando pro Ace, né, que aos dois se juntarem, né, eles foram feitos um pro outro, basicamente, né, o certo era para eles trabalharem junto, porque quando eles se juntarem, meio que vai ocorrer essa junção global de sombra, alma, né, na verdade, de alma com replicante. Eles meio que iriam se fundir e virar um só. Então esse é o motivo dos Grimórios existirem. Tem todo um contexto também, tá, por trás desses Grimórios, porém eu não vou falar aqui hoje. Tem muita coisa que eu posso acabar fazendo vídeo no futuro, tá? E agora que entra o porquê o Shadow Lord se parece com o Nier. Justamente o Shadow Lord é aquele Nier que a gente viu no prólogo do jogo. Aquele Nier que a gente vê no início do jogo, no prólogo, é o Nier verdadeiro, tanto com alma quanto com corpo. Essa é a versão verdadeira dele. Então dá pra dizer que o Shadow Lord é a alma do Nier, que foi gestaltificado. E também sua irmã acabou sendo gestaltificada também, né? A gente só não vê a versão gestalt dela. Em nenhum momento é exibido, né, como ela é. Então, tô aqui após a gravação, né? Porque eu esqueci de estar falando duas coisas, né, que eu disse que ia estar explicando, acabei esquecendo. Bom, vamos começar falando sobre o que é a Black Scroll, né? Que é basicamente aqueles rabisco negro que aparece durante o prólogo do jogo e o início do jogo, né, na personagem Yona. Que no caso, aquilo ali é basicamente indicando que a alma da pessoa, né, que tá com os rabiscos negros, ou Black Scroll, né, se você preferir, a alma daquela pessoa, né, o Gestalt, no caso, ele foi corrompido em algum momento, talvez na extração, né, do corpo, ou talvez em algum momento depois, né, a pessoa acabou tendo a alma corrompida. Então, tanto o corpo base da pessoa quanto o futuro replicante, né, ele sempre vai ter a Black Scroll. Isso é praticamente uma maldição, vamos falar assim. E também, né, sobre a história, né, que eu contei ali, eu não achei que seria muito necessário falar, mas eu tá falando só para tirar a dúvida, né? No caso, a história que a Devil e a Popola conta pro Nier ali, né, sobre os versos selados, aquilo ali é tudo mentira, tá? É só uma historinha clichê de aventura que elas criaram para deixar o Nier com vontade de ir atrás desses tais versos selados, né? E, na verdade, elas queriam que o Nier pegasse todas as páginas, né, do Grimório para poder fundir depois com o outro Grimório, né, que é o Grimório Noir, para depois poderem juntar todo mundo, né, os Gestalts com os replicantes. Eu tentei dar uma explicada bem rápida, tá, para não tomar mais tempo de vídeo, mas então é isso. Fiquem com o restante do vídeo. E então, o personagem que a gente joga desde o início do jogo não é o Nier verdadeiro, na verdade é uma cópia do Nier verdadeiro. Então vamos dizer, a gente meio que atrapalhou uma coisa que era do Nier verdadeiro por direito, né? Que seria recuperar o corpo replicante da sua irmã que estava gestaltificada, né? Ele foi lá pegar à força, porque ele não aguentava mais esperar. Ele esperou mais de 1000 anos para acontecer essa tal junção, né, de corpos, de corpo e alma, e nunca aconteceu. Então ele foi lá e buscou por direito, né, o corpo da sua irmãzinha, que estava gestaltificada fazia milhares de anos. Não milhares de anos, né, mas fazia mais de 1000 anos. Então aí que entra a questão do porquê o Nier é o herói que destruiu o mundo. O Shadow Lord, ele não era a sombra principal à toa. Justamente por conta da existência do Shadow Lord,
as outras sombras e replicantes conseguiam viver normalmente, entre muitas aspas, né? Porque as sombras elas também não poderiam tocar no sol. Se ela fosse uma sombra muito fraca, ela acabava evaporando se ela fosse para o sol. Então elas tinham que viver ali nas sombras, a não ser que você fosse um shade muito poderoso, né? Como os que a gente vê ali, os bosses no jogo. Eles podem, né, ficar bastante tempo ali no sol, né? Eu creio que não para sempre, mas eles podem ficar muito tempo ali no sol. Justamente por isso que a sombra, né, a versão Gestalt da Iona, ela acaba evaporando quando ela vai para a janela. Mesmo que ela esteja dentro do corpo, né, do corpo replicante, quando ela saiu do corpo replicante, ela foi evaporada na hora. É basicamente a cena que a gente viu ali no final do jogo, né? Então quando o Nier foi e derrotou o Shadow Lord, ele acabou destruindo vários Gestalts e também replicantes nesse processo. Então vamos dizer que muitas vidas foram perdidas simplesmente porque ele queria a irmã dele de volta, né? Sem ele saber de nada. Sem ele saber de nada que estava acontecendo. Mas eu creio que mesmo se ele soubesse, até porque ele sabia um pouco talvez ali quando a Devola e a Popola começou a explicar, mas mesmo assim ele foi atrás da irmã dele, porque era o que ele queria, né? Então por conta de um simples mal entendido talvez, ele acabou matando uma grande população de pessoas. Ou seja, ele destruiu os androides que estavam supervisionando um projeto importantíssimo global. Claro, né, apenas um par deles, né, não foi todos, foi apenas um par. Mas isso causou consequências, e a gente vê isso em Nier Automata. Mais uma coisa que eu posso fazer um vídeo futuramente. Mas basicamente, com isso ele acabou matando grande parte da população que existia no mundo naquele momento. Então é por esse motivo que Nier é o herói, porque, né, querendo ou não, ele fez um heroísmo ali, né, em salvar alguém que ele amava, que era sua própria irmã. Porém, ele destruiu o mundo, né, porque ele basicamente destruiu o futuro de todos. Porque ele também destruiu o Grimoire Noir, então não tinha nem mais como juntar o Grimoire Weiss e o Grimoire Noir para haver a junção de Gestalt e Replicante, né, para pelo menos unir o que restou. Então ele literalmente destruiu o projeto Gestalt inteiro apenas porque queria salvar sua própria irmã. Inclusive, só uma curiosidade aqui, no Nier Automata a gente tem uma roupa dele para A2, que é um androide lá, né, que tem no jogo e tal. A gente tem uma roupinha para ele, né, que é uma roupinha de DLC e tal. E na descrição dessa roupa é dito que pertencia a alguém que destruiu o mundo. Alguma coisa assim, eu não vou lembrar certinho como é que tá escrito, porque faz muito tempo que eu joguei Nier Automata. Então esse título do vídeo também é baseado nessa roupa, nessa descrição, né, no caso. Então por esse motivo, Nier é o herói que destruiu o mundo. Bom, é isso aí. Terminamos o vídeo ficou gigantesco. Na edição vou ver se eu consigo diminuir muito esse tamanho. Mas bom, muito obrigado para você que teve paciência, assistiu até aqui, se interessou, né, em ver o vídeo. Eu quero pedir aqui no final para, se você gostou do vídeo e puder dar um like, né, se inscrever no canal para estar recebendo mais vídeos desse tipo, porque eu vou estar aqui sempre trazendo vídeo de histórias, né, de personagens assim que eu conheço, que de algum jogo que eu joguei também, pode ser até de filme futuramente, não sei. Só não manjo muito de filme, né? Eu manjo mais de jogo, e olha que nem isso eu sei direito. Mas bom, é basicamente isso. Esse canal não é de Nier, tá? Tipo, não é especificamente do universo de Nier, vai que acaba, né, que passa essa impressão, mas não é isso. Esse canal é pra postar, tipo, realmente histórias, né, de personagens que eu gosto, de algumas histórias que eu achei legal de algum jogo, né? De algum personagem específico e por aí vai. Se alguém falar também, faz um vídeo aí falando da história de fulano, de ciclano, eu com certeza farei também, né? Mas então, uma coisa que eu deixei pra falar aqui no final do vídeo também é que esse canal é um canal novo, né? Obviamente, esse é o primeiro vídeo. Eu já tive um canal, né? Quer dizer, não só um canal na plataforma, né? Vários canais. Mas eu falo mais de um canal específico que eu tive recentemente. Ele deu bem errado, tá? Não deu como eu esperava, deu bem errado, sinceramente. Então eu encerrei ele, eu não pensava em voltar a gravar.
Mas eu quis tentar uma coisa diferente, né? Vamos ver se esse canal dá certinho, vamos ver no que dá. Espero que dê certo, né? Se Deus quiser dar tudo certo nesse canal dessa vez. Mas então é isso, pessoas. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Desejo-lhes uma boa noite, se estiver assistindo o vídeo de noite. Um bom dia, se estiver assistindo de dia. Fiquem com Deus, se cuidem e falhou!